Oi, gente! Hoje eu estou aqui para, mais uma vez, mostrar como é interessante essa nossa atuação no direito tributário. Uma tese muito boa e a preferida dos tributaristas, que é da não ocorrência do fato gerador, e no caso do ITCMD. Olha que interessante, lá na Constituição, no 155.1, nós temos que é concedida aos estados a competência para tributar o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. E cada estado, então, a partir do 146 da Constituição, no inciso 3º, ele então vai, através de lei complementar, instituir para cobrar esse imposto. E em São Paulo tem sido recorrente uma atuação do fisco no sentido da cobrança de uma base de cálculo ilegal aumentada e também um fato gerador diferente do real, ou seja, também ilegal. E a gente pode provar isso. E essa tese, ela é muito boa, por quê? Porque efetivamente nós vemos que está no Código Tributário Nacional que a base de cálculo é uma norma geral, logo dentro do status do princípio da hierarquia das normas, logo abaixo da Constituição, o CTN ele prevê que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, quando de imóvel, não é? Quando se está em causa um imóvel. E o fato gerador é efetivamente da transcrição, do registro da doação ou da causa-mortes. Então, é muito interessante que a gente verifica que em São Paulo nós temos a lei que estabeleceu o ITCMD, instituiu o ITCMD, que é a 10.705 de 2000. E no seu artigo 9, a base de cálculo é o valor venal do bem transmitido. Então, até mesmo a lei que o instituiu reforça a tese de que efetivamente a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel. Então, o que ocorre é que normalmente se cobra a maior e se cobra de data anterior. E isso é possível a gente defender o cliente para que ele tenha a restituição, a devolução através da ação de repetição de indébito desses valores que foram pagos a maior. Nós temos que lembrar também que o ITCMD ele é um imposto de doação e herança de bens móveis e imóveis. E então, sempre que houver uma transmissão gratuita, nós falamos de ITCMD. E o lançamento é por declaração. O contribuinte, então, irá declarar e o fisco, então, irá avaliar. É importante lembrar que isso inclui eventuais ações. É muito comum hoje a prática da holding familiar, onde se transfere não o imóvel, e sim as ações da holding para eventuais herdeiros ou terceiros. A holding familiar é hoje um instrumento muito usado pelos colegas para evitar anos de inventário. E é importante saber que nessa nossa tese do ITCMD existe um momento em que as ações da holding familiar elas são transmitidas e normalmente essa transmissão ela é feita gratuitamente. Nesse caso incide o ITCMD, mas vejam que é importante termos em linha de conta que o ITCMD vai ter como base de cálculo o valor da ação e não mais
do valor do patrimônio, nem do valor venal do imóvel. Então, aqui nós temos a necessidade de declarar, óbvio, para que o fisco então avalie o valor daquela ação da holding não operacional. Existem as holdings operacionais que variam muito o valor da ação e as holdings não operacionais que também têm uma variação. E é interessante a gente saber sobre as alíquotas. As alíquotas, elas têm um teto máximo. E o Senado Federal, que representa os estados, né, ele estipulou 8% como sendo a alíquota máxima para que todos os estados, então, possam, abaixo desse máximo, estabelecer a alíquota para o seu estado. E nós temos aqui a possibilidade, então, de qualquer uma das partes pagar o ITCMD. Óbvio que no caso da herança seriam só os herdeiros, que são os contribuintes, recapitulando, os bens imóveis no momento da transmissão ou do registro de imóveis. Então, o fato gerador é a transmissão no registro de imóveis quando se tratar de bens imóveis. E quando se tratar de bens móveis, é da data da tradição, ou seja, de quando se passa de uma pessoa para outra pessoa o bem imóvel. Então, todos os estados devem obedecer essa regra, porque trata-se de uma regra geral. E no caso, né, a gente também tem que analisar o aspecto do elemento espacial desse tributo. Então, ele é devido onde? Ele é devido sempre no local de que se localiza o bem imóvel quando se tratar, então, de ITCMD de bem imóvel. E quando se tratar de bem imóvel, olha só que interessante, seria sempre no domicílio do doador que se paga o ITCMD. Então, tem que se ver qual que é o estado de domicílio do doador. Então, é a esse ente da federação que é devido o ITCMD. É interessante a gente imaginar o seguinte: quando tratar-se de uma holding familiar, uma coisa muito comum as pessoas pensarem que, bom, se o imóvel tem o valor de R$1 milhão e são 2 herdeiros, então fica cota parte de um 500 mil e a cota parte do outro 500 mil. Porém, nós sabemos que existem valorizações e desvalorizações. E o Estado, então, vai avaliar as ações dessa holding no tempo em que houver a transmissão. Então, muita coisa pode acontecer da data da holding ser criada até a data da transmissão. Portanto, essa variação pode ser avaliada pelo fisco para determinar o real valor das ações de cada herdeiro. Então, deixa o seu recadinho aqui embaixo para eu saber a sua opinião e suas experiências com relação a isso. Também nos siga nas redes sociais e lembra de se inscrever no meu canal para você receber as notificações de novas dicas. Até mais!